Será que isso é de Deus? Quando um projeto nosso não dá certo, a gente tenta, a gente corre atrás, a gente se capacita, a gente utiliza métodos que outras pessoas utilizaram e deram certo na vida delas, mas quando é na nossa vez, não dá certo, dá tudo errado, ou pelo menos não dá o resultado que a gente estava esperando. Sabe qual é a pergunta que passa na nossa cabeça? Será que era para ser? Ah, não era para ser isso não. Será que será de Deus? Ah, isso não era de Deus não. São pensamentos que vêm na nossa cabeça, não é verdade? Quando as coisas não dão o resultado que a gente espera. Deixa eu te contar uma história. Uma vez, o meu pai ele é pastor, e o meu pai me ligou e a gente estava conversando, conversas triviais, mas olha que interessante. Quando parece que Deus está usando, né, para falar com o outro, na verdade Deus está nos trazendo está nos aterrando, está nos trazendo uma verdade para pautar aí a nossa vida. E foi isso que aconteceu um dia, quando meu pai me ligou e ele disse assim para mim, filha, contando o projeto dele, como estava indo o projeto dele, mas o projeto dele não estava indo conforme aquilo que ele queria, conforme o resultado que ele esperava. E aí ele disse assim, eu acho que isso não é de Deus, eu acho que não é para ser. Eu fico até me questionando, ele falando isso pra mim, eu fico me questionando se eu não tenho que parar. E aí eu falei assim pra ele, pai, Deus mandou o senhor parar? Aí ele disse, não, na verdade Deus ainda não disse nada. Eu falei, pai, quando Deus não diz nada pra gente, a gente tem que... O que a gente tem que fazer? Aí ele falou, nada. Eu falei, então não faça nada, continue fazendo o que o senhor já está fazendo. Se Deus não mandou o senhor parar, não pare. Prossiga, continue. E mais engraçado, que parecia que eu estava falando isso para ele, na verdade era Deus falando isso para mim. Porque meu pai trouxe para mim essa inquietação e eu também estava com a mesma inquietação com relação a um projeto meu. E quando eu disse isso para o meu pai, meio que veio a minha consciência, realmente Deus não mandou eu parar. Não está dando resultado, já tentei todos os métodos que eu conheço, não está dando o resultado que eu quero. Mesmo assim eu vou prosseguir, porque Deus não mandou eu parar. Eu preciso continuar. E aí isso me vem também à mente uma outra história. A história, para quem já me segue aqui, para as mulheres cristãs, que é com quem eu falo, já conhece bem essa história. Deus, um dia, selecionou um homem, né? Um homem que a gente, assim, se a gente se colocar no lugar desse homem, a gente pensa, né? Que ele de repente era um homem fora do comum, mas na verdade a Bíblia vai dizer em várias situações que ele era um homem comum, como eu, como você, como qualquer um ser humano. E aí Deus seleciona uma pessoa chamada Moisés para fazer algo surreal, algo inacreditável. O que era isso? Era libertar um povo inteirinho que estava vivendo como escravo, numa terra que não era dele, estava vivendo como escravo no Egito. E aí Deus convoca Moisés para libertar esse povo. A libertação desse povo foi algo cinematográfico, não é verdade? Deus mandou 10 pragas e Faraó endurecia o coração, não libertava o povo, até que Faraó libertou o povo. Só que olha que coisa, né? Deus fala, aí parece que acabou aí a missão de Moisés, só que na verdade só estava começando. Deus seleciona uma pessoa para guiar um povo inteirinho para o deserto. Tem noção disso? Será que você e eu, será que nós iríamos? Um doido aparece na nossa vida e fala que nós temos que ir para o deserto. Será que nós iríamos? Eu gosto de me colocar em cada situação, em cada personagem, para sentir na minha carne, sentir na minha pele aquela história. E aí eu me coloquei nesse lugar do povo, eu pensando, eu uma mulher com um filho pequeno, será que eu iria para o deserto? Será que eu iria para lá? E o povo foi. E quando chegou no deserto, que você pensa, né, que só o deserto por si só já é provação suficiente, quando chega no deserto, o povo se depara com o Mar Vermelho. O povo ficou literalmente encurralado, porque de frente estava o Mar Vermelho e atrás estava Faraó com um exército querendo perseguir o povo e matar todo mundo. E aí nós, como mulheres,
Vamos novamente nos colocar no lugar desse povo. Quando a gente se a gente estivesse nessa situação, olhando de frente, né, o mar e atrás Faraó, a gente ia falar o quê? Eu acho que isso não era de Deus, não. Eu acho que Moisés se enganou. Isso falando, contando a história, porque provavelmente a gente estaria com os nervos como, né? Muito irritada, com muita emoção, né? E não, isso não é de Deus, Moisés errou, não devia ter feito isso, né? Eu tô contando de forma suave, mas se nós estivéssemos naquela situação, provavelmente a gente ia imaginar isso. Não, Deus, eu acho que Moisés não estava no seu juízo perfeito quando trouxe a gente para cá. Não é de Deus a gente ter vindo. Olha, deu tudo errado. A gente teria pensado isso. E eu acredito até, né, aí já é uma conjectura minha também, eu acredito que até Moisés pode ter pensado isso. Por quê? Porque Moisés sobe um monte e pergunta ao Senhor, Deus, o que eu faço agora? O que eu faço? Deu tudo errado, o que eu faço agora? Fala que não parece a gente, né? Parece a gente. Deu tudo errado, eu faço o que agora? Mais incrível que Deus responde, né? Deus responde assim para ele, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, não pare, não pare. Parece que é para a gente parar. Deu errado, parece que para a gente parar, parece que não é de Deus. Mas na verdade Deus está dizendo que marche, não pare, prossiga, avance. Avance aí no seu propósito. Sabe qual é a verdade? Que se Deus te deu uma visão, e como a gente sabe, né, que aquela visão, que aquele projeto, que aquela ideia veio de Deus mesmo? Porque a Bíblia vai dizer pra gente que de Deus vem o querer e o efetuar. E de Deus vem a capacitação para todas as boas obras em nós. Deus nos dá essa capacitação. Então essa ideia que a gente tem, esse desejo de boas obras, se a sua ideia é uma ideia boa, o que é uma ideia boa? Essa sua ideia é uma ideia que vai transbordar na vida de outras pessoas, não é uma ideia egoísta, não é uma ideia que vai contra a palavra de Deus, então é uma ideia boa, com certeza foi Deus que te deu, com certeza essa visão foi de Deus para a sua vida. E não é porque você já tentou, ou porque alguém falou que era maluquice, né? Alguém falou que não vai dar certo, que você tem que recuar. Você tem